Estão vendo? Gente? Sim. Sim. Ah, beleza. Tá legal. Vamos lá, então. Bom, quando a gente vai avaliar a aula de choque, eu sempre dou muita ênfase, né, no conceito, na parte fisiopatológica, no conceito do que significa o choque, quais são as grandes repercussões clínicas que ele tem. E, eu, é muito interessante, porque é uma aplicação direta e clara da fisiologia, toda a fisiologia energética que a gente aprende, né? A neurobiose, a aerobiose, né? Todas essas questões. E com a aplicação clínica diretamente dentro do nosso contexto da urgência e emergência, né? Que é uma situação crítica do paciente. Então, e a gente revisa lá, né, que tem vários tipos de choque, cardiogênico, né, obstrutivo, distributivo, e tem várias coisas. Então, assim, beleza. Dentre todos esses tipos de choque, a gente vai adentrar no que é mais frequente de todos eles. E é o que é responsável pela maior mortalidade dos pacientes graves internados, que é a sepse, e evoluindo para o choque séptico nos casos mais graves. E, então, mostrando a importância de tudo isso. Então, qual é a importância? A primeira frase, ela já é uma pancada na nossa realidade, que aí nós temos. A sepse é a principal causa de morte em todo o mundo, né? E o que é a sepse? Como ela é definida, né? Ela já teve várias definições, a gente vai ler um pouquinho sobre isso, mas basicamente é disfunção orgânica com risco à vida devido a uma resposta desregulada, ou eu gosto melhor do termo exacerbada, do hospedeiro à infecção. Então, é o quê? É o final da história natural de uma doença infecciosa que não foi tratada a tempo, ou que às vezes foi tratada, mas o paciente não respondeu propriamente ao tratamento. Porque para a gente ter a cura do ponto de vista infeccioso, não basta acertar o remédio. O paciente tem que ter um substrato orgânico, né? O paciente tem uma boa fisiologia para que o tratamento clínico possa exercer seu efeito e o paciente tenha a melhor resposta possível. Então, e a sepse nada mais do que como se a resposta do hospedeiro contra aquele agente infeccioso, que pode ser fúngico, viral ou bacteriano, ela é tão agressiva, tão exacerbada, que ela começa a atingir todos os outros territórios orgânicos. É muito interessante isso. E quais são em números isso? São aproximadamente 50 milhões de casos a cada ano nos Estados Unidos, e a mortalidade são 11 milhões de mortes relacionadas à sepse globalmente, representando 20% de todas as mortes mundiais. Quer dizer, então, que ela é muito maior que as mortes cardiovasculares, que as doenças oncológicas, e por aí vai. Então assim, eu estou trazendo todo esse dado epidemiológico para vocês entenderem a importância disso. E qual é a probabilidade de vocês atenderem um paciente séptico na vida de vocês quando vocês estiverem trabalhando como médicos? É altíssima, é uma realidade. Talvez sepse, dentro dos seja um desses assuntos que precisam ser abordados várias vezes ao longo da faculdade, justamente para que vocês façam um sistema de atendimento na cabeça de vocês, de identificar quem é o paciente grave, qual é a abordagem de tratamento e por aí vai. Eu sempre pensei que a gente deveria ter, né, uma disciplina de urgência e emergência, propriamente dito na área da graduação, e com certeza a sepsis seria um dos grandes tópicos dessa disciplina. Na ausência dela, eu não sei como é que está nessa nova grade curricular, acho que só tem no internato esse módulo, eu meio que tomo a liberdade de pegar esses temas, né, que são importantes para a área da terapia intensiva e da urgência, e também que afetam a anestesia de uma certa maneira, e trago para cá para a gente ter esse momento de discussão. Claro que sabendo que a profundidade não é das maiores e tudo, mas geralmente para dar um entendimento, uma introdução nesse assunto para vocês, tá bom? Então, olha só, do ponto de vista, eu falei do ponto de vista epidemiológico, de número de óbitos, de importância disso na sociedade, mas vamos falar do ponto de vista econômico.
é a condição mais cara, ou seja, que gera mais custo, tá bom? E mesmo assim, é a causa de maior mortalidade intra-hospitalar. Mesmo gastando milhões de dólares por ano, a gente mantém uma alta mortalidade. E na cabeça de vocês, assim, né? O que seria, em percentual, a mortalidade de uma doença muito grave na cabeça de vocês? O que vocês imaginam sobre esse tema? Uma doença que mata 60%. É muito absurdo para uma emergência epidemiológica dessa monta, vocês acham? Qual é a mortalidade que vocês acreditam que uma infecção grave, como a sepse representa quantos por cento de todos os pacientes diagnosticados? Professor, eu acho, sei lá, em torno de 40%. Pois é, exatamente isso. Nos melhores trabalhos, nos melhores centros do mundo, é 40% a mortalidade da sepse. Num país como os Estados Unidos, que tem muito dinheiro para os recursos de saúde. Perfeito. 40% de mortalidade de uma doença que gasta milhões e milhões de dólares. Qual é a mortalidade no Brasil? 60%. Então, assim, nós estamos aqui diante de uma situação altamente prevalente nos pronto-socorros de qualquer lugar, do Amazonas, do Brasil, do mundo, e que tem uma mortalidade tão elevada, de 60% no Brasil, no caso da América Latina, principalmente. Piores resultados que o Brasil, só a África subsaariana, eu acho que alguns países ali da Índia, alguns setores da Índia, e acho que onde foi que eu vi mais? Alguns países muito pobres, tá? E apesar da mortalidade ainda ter tido uma melhora, ela meio que estagnou a partir de 2010, tá bom? Ela não melhorou muito nos novos estudos. Então, e ela tem uma lesão, e a sepse, ela não é uma doença só aguda, ela também tem uma carga de lesão a longo prazo também. Os pacientes que sobrevivem a ela, eles saem com uma certa grau de sequela, tanto cognitiva quanto funcional, né? E por aí vai. Então, assim, acho que fica claro aqui a importância de a gente adentrar e estudar sepse com mais afinco. Então, a gente tem essa preocupação da sepse há muito tempo. Em 1992, saiu a primeira definição, tá bom? Que pedia a presença de um agente infeccioso, uma infecção comprovada, e 2 critérios da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que eram critérios de aumento de temperatura, aumento da frequência respiratória, redução da pressão arterial, redução da diurese. E esses critérios, eu peguei essa fase, né, porque sou mais novo, eu sou mais velho que vocês e tudo, em que a gente ficava buscando, né, sempre que nós tínhamos SIRS, que era uma coisa muito frequente no pronto-socorro, nós entrávamos com antibiótico porque a gente estava naquele modo, nós temos que ir tratar sepsis de qualquer maneira. E a gente tinha muitos falsos positivos. Ele era muito sensível e muito pouco específico. Então, a gente não conseguia fazer um diagnóstico correto naquela fase. Então, em 2016, a terceira definição de sepse, é que ela exige que é uma suspeita de infecção aguda com uma disfunção orgânica aguda associada a essa resposta desregulada, mostrando qual é o critério fundamental. Assim, que é, então, o que é a sepse? É uma infecção que causa uma resposta exacerbada no hospedeiro, causando disfunção orgânica. Em qual órgão? Pode ser coração? Pode. Pode ser cerebral? Pode. Pode ser renal? Pode. Pode ser do aparelho digestivo? Pode. Pode ser coagulação? Pode. Pode ser sistema digestivo? Também pode. Então, a gente agora está buscando uma coisa mais específica para buscar justamente poder diagnosticar com mais assertividade esse paciente que é tão grave. E a avaliação diagnóstica inicial, eu fui tentar fazer no Gemini uma figurinha, vi que ela está tudo escrita, agora que eu vi que ela está escrita errado. A avaliação diagnóstica inicial, ela tem qual projeto?
a gente e descobrir quem é o paciente grave, estratificar ele e buscar onde é a fonte infecciosa. Porque quando a gente fala de choque, a gente fala de perfusão orgânica, de restauração da perfusão, das células, para que o sistema aeróbico possa ser reconstituído e tudo isso. Então, mas a sepse, ela não é uma doença em si, ela é uma síndrome, tá bom? E a gente tem que buscar o agente primário que trouxe para aquele estágio. Então, a gente tem que buscar o diagnóstico em si. Foi uma apendicite? Temos um tratamento específico para apendicite. É uma pneumonia? Temos um tratamento específico para pneumonia. É uma pielonefrite? Temos um tratamento específico para pielonefrite. Então, ela é um diagnóstico sindrômico, tá bom? Mas que causa. E é importante a estratificação desse risco. E como é que é a apresentação clínica? É muito heterogênea. Talvez seja por isso que seja tão difícil a gente identificar esse paciente na emergência. São sintomas específicos ao local da infecção, por exemplo, eu tenho disúria, Giordano positivo, né, para pielonefrite, uma pneumonia, uma alteração do estado respiratório. Não, eu tenho uma hiperemia no pé, por exemplo, um pé diabético, pode ser uma fonte causadora de sepse. E também vai ter sintomas gerais de uma infecção, febre, fadiga, anorexia, né, cansaço, por aí vai. Então, de uma certa maneira, eu quero que vocês pensem na abrangência dos sintomas que podem aparecer, como febre, calafrio, confusão e desorientação, taquicardia, e taquipneia, hipotensão, seria uma pressão arterial menor que 65 mm de mercúrio, dor ou desconfortos extremos e pele pegajosa ou suada. Bom, dentre esses sintomas que eu mostrei agora, eu quero que vocês guardem alguns, tá? Pressão arterial baixa, uma pressão arterial menor que 65, pressão arterial média menor que 65 milímetros de mercúrio, desorientação e confusão mental, tá bom? E febre. Guardem esses três. Por quê? Porque são os mais comuns, tá bom? E a gente também, além de fazer esse diagnóstico dos sinais e sintomas, a gente tem que pesquisar as disfunções orgânicas, como confusão, e aí a gente já está falando de disfunção orgânica, como de confusão mental, diminuição da produção de urina ou icterícia, que seria uma falência do sistema hepático, né? Então, antes da hipotensão, pacientes podem ter diminuição da resistência vascular sistêmica, alternativa e redução do débito cardíaco por estado elevado. Bom, quem lembra dessa figura da aula passada vai lembrar do Mottling sign, que é o sinal do mosqueamento, né? Em que a gente percebe a má perfusão periférica da região patelar, iniciando aqui na região paripatelar, e vai se expandindo a partir do joelho até a raiz da coxa, até as extremidades da perna. Isso é um critério de perfusão periférica. E por que eu trago isso? Porque, diante de casos muito graves, esse sinal ele é muito importante, ele é um marcador de mortalidade em pacientes com sepse grave. Tá bom? Então, olha só. O que seria o Mottling sign nível 1? É alguma coisa muito restrita aqui à parte central da patela. O Mottling sign tipo 2 já expande para a área patelar como um todo. Olha aqui, ó. Olha só que bonita essa foto ficou. Certo? E aí, 3, 4, 5 vai migrando até a raiz da coxa. E aqui a gente tem outro exemplo disso. E por que eu trago isso? Porque esse é um dado, gente, clínico, fundamental no paciente chocado e muito mais importante no choque séptico. Vou falar mais para frente por quê? Porque alguns desfechos de tratamento são baseados nessa avaliação do exame físico. Então, aqui é onde a semiologia brilha diante do paciente grave. Nós vivemos uma fase da medicina de emergência e urgência que vamos pedir uma tomografia, vamos pedir exames laboratoriais avançados, vamos pedir um ecocardiograma, vamos pedir uma ressonância magnética ou qualquer coisa dessa. Mas não é isso que salva a vida do doente. O que salva a vida do doente é um médico bem preparado, que esteja do lado dele e que possa identificar e guiar o paciente no seu tratamento, baseado nesses sinais. Então, quando eu falo os critérios de disfunção orgânica, que é conhecido no mundo da terapia intensiva como score SOFA, que é esse aqui que está do lado esquerdo, perdão, a gente tem vários critérios parâmetros. Respiratório,
hepático, renal, cardiovascular e creatinina. E quais são os parâmetros aqui? PO2, plaquetas, plaquetas novas, bilirrubinas, pressão arterial e avaliação do nível cognitivo com a escala de Coma de Glasgow. Se você tiver um foco de infecção e mais de um SOFA maior que 2 pontos, é sepse. Esse é o critério objetivo do que é uma sepse. Critério de score de SOFA, mais de 2 pontos, mais uma infecção presumida. Certo? Então, o que é o choque séptico? O choque séptico já é a evolução natural da doença, em que essa reação exacerbada da função imunológica do nosso corpo reduz a perfusão orgânica como um todo, sendo necessário drogas vasoativas, ou apesar do tratamento inicial com ressuscitação volêmica, que a gente vai falar mais um pouquinho, o paciente ainda precisa de drogas vasoativas, associados com a hiperlactatenia, que é um marcador de perfusão orgânica que eu falei para vocês na aula passada. Certo? Bom, diante desse diagnóstico, esse SOFA é muito complexo, alguns autores criaram um Quick SOFA, que é o mais fácil, que avalia as três questões mais prioritárias que eu falei para vocês. Frequência respiratória, estado mental e pressão arterial média. Frequência respiratória maior que 22. Qual é a frequência respiratória normal num paciente saudável, gente? De 14 a 20? De 14 a 20? Na verdade, 14 a 16. Se o paciente está precisando de uma frequência respiratória mais elevada, 18, 20, 22, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, frequência respiratória maiores que 22, alteração de estado cognitivo, com um Glasgow menor que 15 e uma pressão arterial sistólica menor que 100, ou uma média menor que 65, nós temos que aprofundar a investigação, provavelmente iniciar o protocolo de sepse nesse paciente. E quais são os fatores de risco estabelecidos? Bom, são vários, mas idade avançada com idade superior a 65 confere 13 vezes mais chance de desenvolver sepse. Então, nós estamos diante de uma sociedade que cada vez está mais velha, que esses pacientes mais velhos vão frequentar muito mais as unidades de emergência. E, além disso, outras comorbidades também são marcadores de mortalidade, como diabetes, câncer, doença renal, hepatopatia crônica, HIV, uso prolongado de medicamentos imunossupressores. Ou paciente que tem uso polifarmácia, na verdade, né? E uso dos cuidados de saúde, hospitalizações maiores de 3 meses, hospitalização nos últimos 3 meses, aumenta o risco em 3 vezes, especialmente se a hospitalização for por sepse prévia. Então, se aquele paciente que teve sepse há 3 meses, se ele precisar de uma nova intervenção de internação hospitalar, a probabilidade de sepse é 3 vezes maior. E fatores de socioeconômicos, baixo nível socioeconômico, e aumenta o risco de desvantagem socioeconômica e falta de... Rapaz, eu traduzi agora do inglês, agora estou tentando me lembrar como foi desvantagem da vizinhança, mas isso aí está errado, isso aí, gente, por favor, me perdoem. Então, vamos lá. Então, como é que a gente... Beleza, esse paciente chega um paciente com pneumonia. É um senhor de 70 anos, diabético, ele chega hipoxêmico, né? Você vai fazer aquela abordagem de assistência respiratória, dá suporte de oxigênio para ele, aumenta um cateter nasal de oxigênio, bota 4 litros, de repente ele melhora a saturação dele, ele estabiliza, aí você percebe que ele tem uma redução da diurese, uma redução da perfusão do leito ungueal, como falei na aula de choque na vez passada, e alteração do estado cognitivo. Aí, vixe, esse paciente aqui tem alta chance pode ser sepsis. Mas qual é o foco? Eu vou escutar tem crepitantes em base pulmonar direita. Então,
em foco presumido, faz uma radiografia, confirma que tem chance de ser uma pneumonia, mas esses sinais e sintomas a gente abre um protocolo de sepsis, que a gente vai abrir o tratamento para ele já naquele momento. O que é choque séptico? É uma hipotensão persistente, apesar da ressuscitação volêmica adequada. Estofo escório, baseado em aumento de 2 pontos, né? E o quick-SOFA maior que 2 critérios, que a gente já falou sobre isso. E a gente dosa o lactato em todos esses pacientes. O lactato, ele entra como um marcador de hipoperfusão tecidual, como ele faz em todos os casos de choque. No choque séptico, ele tem muita relevância também. Beleza. Eu acionei eu confirmei esse diagnóstico, eu realmente acho que é sepse. Então, eu abro e crio o protocolo de atendimento ao paciente com sepse. Colho 2 hemoculturas, tá bom? Isso é importante que seja feito antes da administração dos antibióticos. Por quê? Porque quando a gente pensa em sepse, ou choque séptico, a gente já fica naquela, meu Deus, uma infecção que está causando uma lesão, né? Uma lesão muito grave. O meu primeiro pensamento é o quê? Vou fazer antibiótico terapia. Só que a gente tem que lembrar de colher as hemoculturas antes de fazer isso. Por quê? Porque senão você perde a eficiência da hemocultura. E a hemocultura é fundamental na sepse, porque ela vai te dizer qual é o patógeno específico que você tem que tratar. Como a gente está diante de uma enfermidade muito, muito grave, a gente entra com antibióticos muito de amplo espectro, justamente para cobrir ele o mais rápido possível, para tratá-lo, porque tempo é vida nesse momento. Mas se você consegue, depois da hemocultura, descobrir qual é a bactéria, e era uma bactéria, vamos imaginar, da comunidade, né, a gente muda o esquema de antibiótico para ser amplo espectro, a gente muda e estreita ele para aquele bactéria em si, tá bom? Por muitas vezes é importante o exame de imagens, geralmente para a gente buscar se existe algum foco a ser tratado. Então, por exemplo, não adianta dar antibiótico, hidratar o paciente, fazer toda a restauração volêmica do paciente, entrar com droga vasoativa, se o paciente tem uma apendicite aguda. Não, ele tem que ser operado o mais rápido possível. Ou ele tem um empiema pleural, tem que ser drenado esse tórax com muita rapidez para tirar aquele foco infeccioso. Então, o exame de imagem ele também é importante, não pode ser menosprezado, justamente para complementar o diagnóstico e buscar o tratamento específico quando há o objetivo de você tirar essa fonte infecciosa do paciente, tá bom? Procalcitonina, eu coloquei aqui, ele é utilizado para diagnosticar sepsis, mas ele não é recomendado porque ele é muito caro e não está amplamente disponível. Então, a mensagem principal, gente, é que a sepsis é uma disfunção orgânica potencialmente fatal, resultado de uma resposta desregulada à infecção. Sua apresentação clínica é variável, devendo ser considerada em pacientes com doença grave. Fatores de risco incluem idade avançada, imunossupressão, hospitalização recente e virulência do patógeno. A avaliação requer uma história bem feita, um exame físico, diagnóstico direcionado para a estratificação de risco e identificação do patógeno. E aqui vem já o tratamento em si, que a diretriz de 2021 bate tão forte sobre a importância dela. O tratamento é imediato. Se você está suspeitando, não existe essa história de você estar pensando em sepse e o tratamento começar daqui a 3 horas, 4 horas, entendeu? O tratamento, ele é emergencial. Ele gente, é como se fosse uma parada. Não dá para postergar o tratamento de paciente séptico, tá bom? E o tratamento inicial deve focar em restabelecer e manter a perfusão orgânica, que a gente falou tanto isso na aula passada, e tratar a causa infecciosa subjacente. Bom, a gente já falou do papel da fluidoterapia intravenosa. Então, a recomendação da Sociedade de Sobrevivência à Sepse de 2021, ela orienta 30 ml de cristalóides intravenosos por quilo de peso nas primeiras 3 horas em pacientes com hipoperfusão induzida por sepse ou choque séptico. Como é que eu diagnostico hipoperfusão? Baseado na aula da semana passada, gente. Você pode fazer aquele teste pressionando o leito ungueal do paciente, para ver como é que tá? Maravilha. Perfusão do leito ungueal. Fantástico. Se o paciente não tem uma boa perfusão do leito ungueal, ele está com hipoperfusão. Você pode tratá-lo. Inclusive, eu vou mostrar um trabalho que focou nisso, com redução de mortalidade. É bem interessante isso daí, bem lembrado, tá? Então, é muito importante, tá? A gente vai fazer a restauração da volemia
e avaliar a perfusão orgânica. E como é que a gente faz e como é que a gente dá volume para esse paciente? A gente vai fazer 30 ml por quilo. Eu tenho uns 100 quilos. Eu preciso tomar 3 litros. São 6 frascos de soro fisiológico ou ringa lactato. Para correr mais ou menos 500 ml em 5 minutos. Olha a velocidade de infusão. Então, a gente está falando aqui, ó, que a gente vai fazer 3 litros no paciente em, no máximo, 30 minutos. Olha a agressividade, olha a preocupação, olha o imediatismo para tratar essa doença. Hoje, a gente sabe que o ideal é usar entre soro fisiológico ou ringa lactato, a preferência é do ringa lactato, tá bom? E por que eu tenho que fazer volume, gente? Por quê? Vocês tiveram aula da semana passada. Fundamental a restauração da volemia. Você poderia repetir, E aí, professor, que travou um pouco o seu áudio? estou batendo em vocês que faltaram a aula passada. Tá. Qual é, fisiologicamente, por que eu preciso, fisiopatologicamente, num paciente chocado, fazer essa quantidade absurda de volume? Então pouco tempo. Professor, não é para... Como? Professor, não tem aquela questão de E restabelecer aí? arterial? Para restaurar a volemia e melhorar a perfusão orgânica, baseado no critério da lei de Frank-Starling, em que você vai aumentar a volemia desse paciente com uma hidratação vigorosa, justamente para quê? Para aumentar o débito cardíaco e melhorar a perfusão em todos os outros tecidos. Lembrem que isso aqui é uma lesão multiorgânica. A infecção pode ser pulmonar, pode ser urinária, pode ser do gastrointestinal, mas ela está causando repercussão em todos os sistemas. Então, a gente melhora a perfusão orgânica de todos os tecidos com a restauração do volume, tá? Como se fosse um ATLS, tá, gente? O mesmo motivo. E olha só que interessante, ó. Baseado na lei. Porque eu consigo aumentar a minha força contrátil da miocárdia quando eu aumento a pré-carga, eu aumento o estiramento da minha fibra muscular miocárdica, resultando no aumento do débito cardíaco, tá bom? Então, nas primeiras horas, 3 horas, é 30 ml por quilo, que tem que ser feito no total. A partir disso, aí já é um assunto mais complexo, mas já em outro setor, na terapia intensiva. Mas eu quero que vocês guardem a necessidade, o quão imediato precisa tudo isso acontecer, justamente pela questão da perfusão orgânica como um todo. E caso o meu paciente, depois dessa expansão volêmica exacerbada que você fez, essa expansão volêmica vigorosa que você fez, ele não mantém uma pressão arterial média maior que 65 mm de mercúrio, eu entro com drogas vasopressoras. Lembra da teoria de Guyton, que eu falei na aula passada, em que pega o volume estressado, não estressado, e transforma em volume estressado? O que seria o volume não estressado? É aquela quantidade de volemia minha que não está perfundida. E por que isso acontece no choque séptico? Porque a resposta multiorgânica da sepse, ela causa uma vasodilatação de todos os tecidos. E o sangue fica represado e ele fica sem perfundir os órgãos corretamente, como se fosse feito uma desautonomia do sistema simpático e parasimpático. E aí você restaura a volemia numa tentativa de melhorar o fluxo. E mesmo assim, quando a infecção é muito grave e o paciente não responde como deveria, com critério, você entra com drogas vasoativas. Beleza.
E aí, beleza. Bom, eu estou restaurando organicamente a perfusão desse meu paciente, mas eu não estou tratando o agente etiológico que trouxe a sepse. Então, eu vou... Então, faz todo sentido eu entrar com antibiótico para esse paciente. Ah, qual antibiótico, doutor? Vai depender do teu cenário clínico, tá bom? Você vai depender... Se é uma pneumonia, eu vou entrar com macrolídeo, uma ceftriaxona de terceira geração. Eu não vou entrar nesse mérito justamente porque está cedo, mas eu quero que vocês guardem a mensagem. É um COVID, é viral, é fúngica. Aí eu vou buscar, meu primeiro diagnóstico é um desses agentes, eu vou buscar um antibiótico específico para tratar esse agente infeccioso. E lembrando que, no caso do choque séptico, tá bom? A gente tem que entrar com antibiótico até 1 hora, idealmente em até 1 hora. Lembrando sempre de colher a cultura antes de fazer a administração desse antibiótico. Porque a cada hora que você atrasa, vou mostrar isso no trabalho, você aumenta a mortalidade desse paciente. Se você prescreveu o seu antibiótico lá e a enfermeira não administrou naquele momento que você pediu, ela atrasou 3 horas, saiba que no paciente com choque séptico, você está reduzindo a sobrevida desse paciente. Tamanha é a urgência que isso precisa ser realizado, tá bom? E se o paciente estiver em sepsis, mas não estiver em choque, mantendo pressões de perfusão mínimas, você tem que fazer isso em até 3 horas, tá bom? Olha só que interessante. Ó, o tempo necessário, o impacto do atraso do antibiótico, da primeira dose do antibiótico, na progressão do choque séptico. A cada hora de atraso, houve 4% na chance de progressão para o choque séptico, tá bom? Então, é muito importante você fazer isso precocemente, tá bom? Então, isso aqui tem consequências na mortalidade desse paciente. Qual antibiótico utilizar? Deve ser sempre baseado no local provável da infecção. Na maioria das vezes, o pulmonar é o grande responsável, o gênero urinário vem em segundo lugar. E aí você tem que pensar nas resistências, na presença de gram negativo de resistência e os pacientes que são sob risco para isso. Eu não vou entrar nesse momento, porque acho que talvez seja muita coisa para a gente falar. E, principalmente, se você tem um abscesso para drenar, uma apendicite para tratar ou alguma outra coisa, ele também tem que ser colocado como prioridade para fazer essa drenagem. Não adianta entrar com antibiótico, fazer volemia, entrar com droga vasoativa, se você não fez a apendicite desse paciente, se você não drenou o empiema pleural desse paciente, se você não tirou o foco infeccioso propriamente dito. Então, a gente não pode atrasar também a cirurgia ou o tratamento definitivo dessa questão infecciosa. Então, a sepse e o choque séptico são emergências médicas. E o foco inicial é restaurar e manter a perfusão orgânica e tratar a causa infecciosa subjacente. Tá bom? É a mesma coisa que eu falei na vez passada. Os vasopressores, a primeira droga de escolha é a norepinefrina, com alvo terapêutico para manter uma perfusão orgânica de 65 milímetros de mercúrio de pressão arterial média. E aí, aqui, para complementar, caso a nora não esteja sendo suficiente, você pode entrar com um análogo com a vasopressina, que é um vasopressor que atua nos receptores V1 do território esplâncnico. Olha só que esse trabalho saiu, acho que em 2018, 2019, não estou tentando me lembrar agora. 2018, perdão. E o que ele fez? Ele pegou aquele diagnóstico de má perfusão clínica que o colega citou, da perfusão do leito ungueal, e ele usou ele como guia de tratamento terapêutico. Ele tratou o paciente baseado na resposta da perfusão do capilar, versus um outro grupo que tentou baseado no lactato, no nível sérico do lactato. E o que ele encontrou? Não teve diferença de mortalidade entre os dois grupos, mas os grupos que foram guiados pela perfusão Olha, perdão, eu confundi aqui. Teve menor disfunção orgânica e menor mortalidade em 28 dias. Olha o impacto disso. Simplesmente você apertar o dedinho e avaliar a perfusão do leito ungueal. A importância de a gente avaliar isso no paciente. O cara comparou em vez de um dado laboratorial e isso foi melhor e trouxe melhor sobrevida para o meu
grupo de pacientes. E aqui a gente termina um pouco essa aula dizendo o seguinte: esse é um paciente muito grave, e eu estou dando essa aula voltada para vocês que vão dar plantão de emergência, ou na enfermaria. Identificou esse paciente grave, acionou os sistemas de pedir ajuda à enfermagem, avisa que é choque séptico, faz o tratamento inicial, você tem que encaminhar esse paciente para a terapia intensiva. Justamente porque, se você conseguiu uma internação de uma terapia intensiva dentro das 3 horas do diagnóstico, você reduziu provavelmente a mortalidade desse paciente em 28 dias, justamente porque lá é um setor muito mais bem preparado, com materiais mais específicos e também com todo um corpo médico de enfermagem mais treinado. E aqui, por exemplo, olha só como é. Eu peguei vários artigos e as várias figuras de tratamento do choque séptico, tá bom? E aí ele bota o quê? Primeira fase de ressuscitação. Antibióticos de amplo espectro. Depois de colher as culturas. De 1 a 3 litros de solução balanceada, ringue lactato como preferencialmente. Ou com lactato maior que 4, ou com o tempo, principalmente nos pacientes com uma perfusão do leito ungueal maior que 3 segundos. Você fez isso e o paciente não melhorou, você entra com vasopressor, que é a noradrenalina. Justamente para melhorar a perfusão orgânica desse paciente e o antibiótico poder fazer seu melhor efeito. Aí você sai da fase da ressuscitação inicial. E a otimização, o que seria? Controle do foco infeccioso específico, tá bom? E aí você vai refinar essa ressuscitação se o paciente precisa ou mais de drogas vasoativas ou, quem sabe, de mais volume, tá bom? Mas isso já vai acontecer já num cenário da terapia intensiva e não mais na emergência, ou numa enfermaria, provavelmente dito. Outro artigo. Avaliar o estado mental, examinar a patência da via aérea, né? Na primeira hora. Examinar o paciente inteiro, colher as culturas e começar o antibiótico empiricamente, tá bom? Levar para a cirurgia, para o tratamento cirúrgico, quando houver necessidade, baseado nesses critérios dos exames. E perfusão, acesso periférico calibroso, hidratação com 30 ml por quilo de solução cristalóide, com necessidade de vasopressores e considerando uma monitorização mais avançada. Ai, meu Deus. Vocês entenderam? Então, leiam com afinco, tá? O capítulo do livro da USP. Vocês têm esse livro da USP, o preto, de emergências médicas. Tenham um livro. Ele é mais complexo. Eu não vou amassar vocês na prova com eco, porque ele vai falar muita coisa sobre isso e tudo, ou vai citar artigos científicos. Mas eu quero que vocês deem pelo menos uma primeira pincelada e entrem em contato com esse assunto, porque ele é primordial. E, por favor, gente, quem não assistiu a aula da semana passada, procurem ler sobre choque, que eu vou fazer questões sobre isso. É um assunto muito importante. Eu vou pegar pesado nessa prova. Justamente porque eu quero que vocês estudem isso e pode ler em qualquer livro. Eu não vou pegar rodapé de livro. Eu quero saber o que vocês entenderam da doença em si. Tá bom? Em relação à próxima aula, eu vou falar sobre transfusão sanguínea dentro do contexto do paciente cirúrgico, qual é a importância disso, tá bom? E a gente tem, então, uma aula em aberto, ou a gente pode antecipar o calendário para terminar o período. Aí eu deixo em aberto com vocês. Se vocês gostariam de abordar um tema específico, ou revisar algum, também estou ali aberto para essas possibilidades também. Eu quero já começar a fazer a prova de vocês, para a gente também resolver a prova final e vocês terminarem esse período logo com chave de ouro. Alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário, alguma insatisfação, pode falar. Estou sozinho aqui, falando sozinho. Não, professor, mas por enquanto tá tudo certo, pelo menos da minha parte. Tá tudo certo, professor. Por enquanto. Beleza, gente. Professor? Então tá bom aí. Porque hoje eu tive que fazer uma aula improvisada, que o sinal da internet não é muito bom, mas não foi presencial. Tá bom, gente? Obrigado, e até semana que vem. Obrigado.